Bem-vindo à quinta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. Nesse primeiro episódio, as alunas Ana Laura e Manuela conversam com a Karina Guimarães sobre a saúde mental em fase de processo de vestibular. Olá, eu sou Ana Laura Mello, do primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano. E eu sou a Manuela Bresi. E hoje estamos com a Karina para falar sobre saúde mental e a importância da psicologia nesse processo, durante a época dos vestibulares. Perfeito. Olá, prazer, agradecer o convite, principalmente meninas. Meu nome é Karina Guimarães, sou psicóloga, formada há 8 anos. E estou aqui para tirar as dúvidas e tentar fazer com que esse processo seja um pouquinho mais interessante, porque é um processo mais árduo para vocês. A questão do vestibular, dos preparativos, decisões. Vamos lá. E para começar a nossa conversa, o que é a psicologia para você? Para mim, psicologia é interação. Não tem como falar de psicologia sem falar que a gente vive numa comunidade de interações. Então, nós aprendemos constantemente. Só que aprendemos coisas boas e, às vezes, coisas ruins. Coisas que nos impulsionam, e coisas que nos fazem também parar para pensar antes de fazer alguma coisa. Principalmente quando a gente já visualiza que algumas experiências próximas a nós não deram certo. Então, faz com que a gente tenha um pouco de cautela de execução. Então, para mim, psicologia é interação e empatia. Mas, desde criança você quis ser psicóloga ou surgiu uma paixão, no meio do processo? Você queria alguma coisa e decidiu ir para psicologia? Bom, desde pequena, eu gostava muito de cuidar, Então, eu sabia que eu, de alguma maneira, cuidaria de alguma coisa, Então, desde pequena, o processo, de eu entender, de eu ir descobrindo que eu queria realmente ser, fazer e agir como profissional, era voltada para a área de saúde, Então, a primeira coisa que cria-se uma expectativa, quando a criança começa com essas questões de áreas de saúde, do cuidado, para a medicina, Mas eu queria além, Eu queria trabalhar com algo que não necessariamente faria ou precisaria de bisturis. Eu gostaria de trabalhar com a forma de empatia, de acolhimento e a maneira como eu pudesse me posicionar que aquilo fizesse, surtisse efeito na vida do outro. E essa maturidade veio ao processo do colegial, quando eu entendi o que a psicologia fazia, E aí um autoconhecimento também. Eu já gostava do cuidado de pessoas. E aí, quando eu vi que eu não precisava pensar num bisturi, ou pegar mesmo num bisturi, eu poderia ajudar de uma outra maneira, veio a psicologia. E como você acha que a gente conseguiria atingir esse autoconhecimento? Perfeito. O autoconhecimento ele é construído ao passar do tempo, e principalmente desenvolvido. Então, se vocês estão numa família que consolida de alguma maneira a comunicação como um ponto de partida, perfeito. Ali, desde pequenininho, você já vai ser estimulado a ter e tentar se conhecer, Porque a primeira interação do indivíduo, de qualquer indivíduo, ser humano, é a família. Então, um dos pilares principais para o autoconhecimento é a comunicação que começa no setor família. Então, ali que eles vão pontuar, para vocês e instigar vocês a uma comunicação. Mas por que você gosta de rosa? Mas por que você gosta desse brinquedo? O que ela te lembra? E aí você vai criando um enredo, histórias e vai se conhecendo a partir desse pressuposto. Tá? Mas e quem não tem essa base familiar, por exemplo? A dificuldade seria maior, Seria um pouco maior. A gente nunca generaliza, porque por mais que o indivíduo está no meio, nem sempre ele se torna o meio, em que ele foi inserido. Mas tem as suas dificuldades. Quando a gente não tem um dos pilares que é muito importante, que é a consolidação da família, a gente tem lacunas no processo de desenvolvimento. Que pode, lembrando que a gente não pode generalizar, mas que pode sim vir a influenciar em um adolescente disfuncional, ou num adulto disfuncional futuramente. Mas, se a gente fosse parar para pensar que a psicologia como um todo diz que as interações é o nosso grande ápice, se ele não tem a base familiar, ele tem interações de outros ambientes. Quais são esses outros ambientes?
escola é um deles, né? Então, a escola, muitas vezes, né, é a família daquele indivíduo. Por isso que ela tem um papel importantíssimo, né, para o desenvolvimento, porque é ali que ele vai lidar com praticamente uma boa parte da sua vida, porque você vai, né, ser inserido aí cada vez mais cedo agora, né, mais em volta dos 5 aninhos que a gente começa mesmo, né, a colocar no ensino mesmo, né, para poder aprender e se desenvolver. A partir desse momento, ele já vai conhecer o contato com o outro diferente do núcleo familiar ou daquele que ele foi inserido. Então, a escola ela tem um peso fundamental para que ele possa se tornar, né, pessoas, né, adolescentes e adultos também funcionais. Por quê? Porque é através da escola desse contato com o outro e muitas vezes é através da diretoria, né, de um professor que a gente se espelha, né, que acolhe, né? Então, assim, é fundamental. Então, o processo escolar pode sim se tornar um dos pilares que pode, né, querendo ou não substituir por completo, mas sim, né, dar um direcionamento melhor para aquele indivíduo que não teve uma base tão consolidada, né, no pilar familiar. E além da escola, quais outros núcleos sociais ou hábitos podem ajudar para preencher essas lacunas? Bom, aí a gente vai falar a respeito sobre uma coisa muito mais complexa, né? Porque vamos parar para pensar se o indivíduo ele já tem uma falha na lacuna familiar, né? Então ele tem um instrumento como uma lacuna principal, o ambiente escolar, né? Um dos instrumentos dele que se torna principal o ambiente escolar. Então é a escola também que vai proporcionar, que pode proporcionar a ele conhecimento, e conhecimento não só de matemática, física, química, não é? E sim de olhar para ele, né, para si próprio, que é quando a gente fala de autoconhecimento, de amor próprio, e através dessa disseminação mesmo de conhecimento, enfatizar para aquele aluno a necessidade de buscar ajuda, né? Às vezes com um psicólogo, né? Às vezes, quando necessário, com um psiquiatra, né? Então, assim, ele pode ser um mediador e até mesmo a pessoa que vai dar ao estudante uma tomada de consciência sobre o cuidado da saúde mental, né? Então, ele pode ser o polo, um dos polos, a encontrar ali a importância da saúde mental. Mas nós temos outros polos também que hoje nos auxiliam a pensar e tentar desconstruir, né, essa questão de que psicólogo é só pra gente doida, né? Então, quais são as outras, né, lacunas ali que poderiam ser reconstruídas através de um conhecimento ou um outro ambiente? A gente tem as mídias sociais, que por mais ruim que seja em alguns momentos, elas também são positivas. São o nosso meio de comunicação hoje de maior alcance, né? Então, ela sim também pode despertar naquele indivíduo, opa, eu preciso cuidar de mim, né? É isso que eu tô precisando agora, neste momento. Tá? Mas eu acho que, tipo, se a pessoa tá sozinha, assim, além dela não perceber, tipo, como que a gente sabe, tipo, pra ajudar a pessoa? Se, às vezes tem pessoas que não querem por conta do psicólogo, porque não tem que falar com um psicólogo coisa de gente louca, não quer fazer isso. Como que eu posso chegar na pessoa, tipo, ver como eu sei que ela tá naquela situação? Tipo, as emoções dela, como que eu posso procurar saber e procurar ajudar essa pessoa? Vamos lá. Primeiro, para a gente ajudar o outro, minimamente o outro também precisa estar, né, receptível a essa ajuda. Senão vai ficar bem difícil da gente conseguir auxiliá-lo, né? Isso em qualquer esfera, né? Seja ela aqui dentro do processo escolar ou fora do processo escolar. Mas o importante, né, é que ele possa se identificar. Por exemplo, mas a minha amiga faz terapia, né? Então, o quanto a gente se identifica com o outro, a gente entende que naquela relação é normal. É normal, as pessoas estão indo, estão em busca, estão procurando, né? Não sou só eu que estou passando por uma situação, né, delicada, seja, os meus pais
acabaram se separando, né? Conflitos de relacionamentos, porque agora na adolescência é o que mais aparece, né? As primeiras decepções amorosas, né? Então, esses conflitos todos. Quando a gente tem uma identificação, né? As amigas surte como um grupo terapêutico, né? Olha, mas a minha prima vai no psicólogo, é muito bom pra ela, né? Por que você não acha interessante você ir? Eu tô vendo que você tá mais nervosa, isso acontece com frequência, né? Algo, né, que você possa notar no seu colega que venha trazendo alguns prejuízos. Antes ele saía sempre com a gente, agora ele não está saindo mais, né? Então, esses lapsos, né, de informações faz com que a gente acenda um alerta. Opa, mas ele era totalmente extrovertido e alguma coisa fez com que ele ficasse introvertido, né? Por que ele se afastou de nós? Então, pode ser alguma questão que está acontecendo com ele naquele momento. E aí, acolher, né? Se ele não estiver disposto a esse acolhimento, né? Esse formato que conforme eu mencionei para vocês, é realmente acionar redes de apoio. Que daí pode ser um professor que goste muito dele, pode ser um diretor, um inspetor, né? Outros meios de tentar auxiliá-lo indiretamente. Em muitos casos, a pessoa reconheceu que ela precisa de ajuda, porém ela não aceita. Como que ela poderia mudar esse pensamento, muitas vezes por preconceitos tanto internos ou externos de outras pessoas que a julgaram? Como ela poderia mudar? Sim, por exemplo, às vezes, mudar esses preconceitos, vamos dizer assim. Às vezes, por exemplo, um parente a julgou quando ela pediu ajuda. Daí isso se internalizou, muitas vezes se internaliza, e ela acaba não procurando ajuda mesmo, reconhecendo que precisa. Como ela poderia mudar esse pensamento para conseguir? Bom, aí é importante a gente entender que existe um processo. O primeiro de todos eles é o desconstruir algo que está tão sólido na nossa cultura, né? O desconstruir algo construído através da nossa cultura é algo muito difícil, né? Então, se aquele meio em que ela está inserido tem a cultura de que psicólogo não precisa, que vai lá só para conversar, né? Que é só para fofocar e saber da vida e tudo mais, que é isso que né, às vezes acontece. Né? Vai ser muito difícil ela também ter crescido com a ideia da possibilidade de ajuda. Ela pode até ter solicitado essa ajuda, mas não das maneiras mais assertivas ou que ela consiga identificar que ela precisa de um psicólogo, né? Então, assim, para que ela possa ainda recorrer a outras situações ou pensar de uma outra forma diferente, a gente vai precisar do apoio de outros núcleos, porque aquele núcleo que ela tá, né, ele já não tem tanta, né, a possibilidade de olhar para ela naquele momento. Então, ela sim precisa recorrer a outras maneiras. E quais são as outras maneiras? Processo escolar, né? É no processo escolar que a gente identifica, né, até mesmo defasagens, né, de cognição, da área cognitiva. Então, o processo escolar é onde que pode ser a porta-voz dela, sem necessariamente ela mencionar sobre. Então, aquele professor que observa desde muito e sempre, né, que vai chamar esses pais para conversar e vai dar a esses pais uma nova percepção sobre o que é saúde mental e como ela pode ser cuidada, né? Agora, o adolescente em si, entenda que ele já vai ter muitas dificuldades. Talvez sozinho ele não vai conseguir, ainda mesmo que ele tente, né, solicitar muitas ajudas, já que ele foi negado na primeira ajuda. E aí a gente vê muitas situações mais delicadas, né, que acabam acontecendo com os adolescentes. Por isso que a gente volta a falar que uma coisa tem correlação com a outra. Se eu tenho pais ou responsáveis que me permitem o diálogo, né? Eu vou ter abertura para falar, eu vou ter abertura para ser acolhido e em algum momento eu vou ser atendido. Quando já vem com boicote, qual é a probabilidade de eu chamar novamente aquele outro para, né, essa atenção? Muito pequena. Muito pequena. Pode ser que ele faça de uma outra maneira, ele chame amigos, ele comente com alguma amiga, né? Às vezes acontece, um amiguinho, né, não foi visto pelaquela família, ele desenha o que está sentindo e dá de cartinha
né, por uma outra colega. E aí a outra colega, né, aciona esses pais e fala, olha, eu acho que ele precisa de ajuda, né, através do desenho dele. E o adolescente, às vezes, é a mesma coisa. Às vezes ele tem um suporte da mãe de uma amiga, né, às vezes não é, né, do laço familiar ali. Então fica muito mais difícil quando você boicota, né? Então toda vez que você fala uma negativa para um adolescente, pode ser que ele entenda aquilo como repressão, né? Que ele vai reprimir um sentimento. E aí pode ser que ele não retome mais naquele assunto, né? E aí é uma cadeia sucessiva de situações. E essas ações aí podem levar, tipo, a problemas mais graves, como, tipo, depressão, pensamento suicida, ou Pode. ansiedade extrema, porque quando ela é parada, tipo, não tem espaço pra se expressar, normalmente ela se retrai, fica sozinha, às vezes o outro tenta, mas ela já não quer mais, porque medo de ser ignorada outra vez. Sim, né? Pode passar a virar algo patológico. Né? Então, ela pode entrar numa depressão, né? Ela pode existir automutilação e dentre outros fatores mais complexos que a gente chama de muito risco, né? De altíssimo risco. Sim, né? Se ela não olhada, principalmente na área, né? No setor ali, na etapa da adolescência. Vamos lembrar que na adolescência o nosso cérebro ele não está 100% formado ainda. Ele vai terminar de se formar ali por volta dos 20, 21 anos. Então a maturidade neuro, né, ainda não está formada por completa. E é por isso, né, que na área pré-frontal do cérebro, ele tem mais impulsividade, né? Ele ainda não tem um manejo de organização. Então tudo se intensifica 3 vezes mais nessa fase. Se a gente de alguma forma reprime aquele adolescente, nós podemos sim, né, estar causando uma situação maior mais pra frente. E o reprimir, gente, não tem a ver com a falta de limite. Né? Falta de limite é uma coisa, reprimir é outra. O limite é muito importante na área da adolescência. Eu sei, vocês ficam bravos, vocês não gostam, né? Fazem bico e tudo mais, mas é importantíssimo, porque é através dos limites que vocês vão saber lidar com as frustrações. Né? Então, nem sempre tudo é trauma, né? Às vezes só é a vida mesmo. Né? Então, isso é importante a gente entender. O fato de você, né, pôr limite no filho não significa que você está reprimindo. Mas, se você não olhar para aquilo que ele está sendo, né, está sendo de alguma forma tentando verbalizar, ou está sendo colocado ali por aquele jovem, pode sim trazer com que ele fique mais introspectivo, né, e que ele busque alternativas de válvulas de escape, né, que seria, por exemplo, pode. Alta polêmica, né? Não, nem vou adentrar muito, senão a gente vai estender isso aqui. Tá. E entrando no aspecto de frustração, de que formas esse reprimento também que causa frustração, pode impactar, como por exemplo, em provas ou vestibulares? Perfeito. Bom, épocas de vestibular, é comum que exista uma pressão, né? Aí a pressão ela vem social, né? Porque você precisa escolher alguma coisa logo, né? E todo mundo pergunta, principalmente quando você tá no terceiro colegial, né? E aí, você vai ser o quê? O que você vai fazer? Então vem uma pressão, né, social, vem uma pressão dos pais e expectativa dos pais, que muitas vezes não é aquilo que o adolescente quer. Né? Então é interessante que a gente também entenda esse processo, né? E também vem a autocobrança, né? A autocobrança muito correlacionada também com a alta, né, probabilidade de baixa autoestima. Né? Então aí é um mix de situações acontecendo tudo ao mesmo tempo. E dentre todas essas situações ainda tem o paquera, tem a lidar com a frustração, os amigos que brigam, aí deixa de falar, de comunicar. Tudo isso pode se impactar na hora dele fazer uma prova, por exemplo. Né? Então, se de alguma forma ele reprimiu, né, uma briga, uma discussão com os amigos ali, de alguma maneira ele reprimiu aquilo que ele estava sentindo, não verbalizou o que ele gostaria de dizer naquele momento, foi subjugado por não dizer nada, né? E querendo ou não, isso repercute nas suas notas.
né? Então a gente vê baixo rendimento sim acontecendo, né? E aí quais são as estratégias quando isso acontece? Terapia. Jovens precisam estar em terapia para que possam ter maior amplitude de repertório para lidar com as situações, porque às vezes vai acontecer da gente ter uma pressão, né? E a terapia também, gente, a psicoterapia, para a gente não confundir com outros tipos de terapias que não envolvem a psicologia em si, ela é muito importante até mesmo para que vocês façam um teste vocacional, para que vocês entendam, né, quem vocês são, o que vocês querem ser. Se vocês não estão sendo ou escolhendo algo pela pressão social, né, ou parental que seja, né, porque são decisões importantes da nossa vida. E é transição, é quando vocês estão passando da vida de adolescente para a vida jovem adulta. Então é muita coisa acontecendo em um período muito curto, né? Então estar em psicoterapia é importante. Agora, né, além da psicoterapia, é sempre de alguma maneira ou outra se organizar, né? Por que se organizar? Entender muito que os processos da adolescência às vezes alguns desencontros de ideias, tanto com a área parental quanto com as questões dos colegas, e que de alguma maneira ou outra pode ser que alguém vai falar não para você e você se sentir ofendido, né, de alguma maneira também, e levar isso, né, para a área de reprimir algum sentimento que você não conseguiu externalizar, tá? Então, psicoterapia, não tem jeito. Quando a gente fala de algo reprimido, ou até mesmo de tentativas de estratégias de autoconhecimento, é a psicoterapia que vai auxiliar esse jovem a entender melhor esse processo. Mas voltando ao assunto lá, como que eu sei o que eu quero fazer, que não é tipo pressão social? Como que eu escolho, falando mais dessa área de vestibular? Super pertinente. Bom, quando você está em processo, né, psicoterapêutico, você vai ser trabalhado algumas questões importantes. Primeiro de tudo, entender quais são as suas habilidades, né? Isso aí é muito importante, porque se eu perguntar para vocês quais são os seus defeitos, aqui agora, vocês vão dizer assim, uma lista infinita de defeitos. Nossa, gigantesca. Na hora que eu pergunto quais são as suas habilidades, as suas qualidades, vocês travam, né? Então é importante que a gente reconheça quais são as nossas habilidades e se descubra nessas habilidades. Às vezes a gente não sabia que éramos tão bons, né, na área musical, por exemplo, né, em instrumentos, e nos tornamos muito bons quando a gente também experimenta, tenta, né? Mesmo que a gente erre, tá tudo bem, o erro faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Então, se permite conhecer coisas novas, né? Esteja disposto, né, a esse conhecimento e, principalmente, valide as suas habilidades. Então, lá na psicoterapia, nós vamos validar as suas habilidades. Quais são elas? Vamos descobrir juntas, né? Esse é um processo de descobertas, né? Não só de identidade, mas principalmente daquilo que você tem um bom desempenho. E aí, de acordo com as suas habilidades e facilidades, daria para a gente já sinalizar algumas áreas específicas que vão demandar essas habilidades. Normalmente, o teste vocacional acaba indo para esse intuito, né? Então, a gente consegue identificar as suas habilidades, né? As suas áreas com maior desempenho, e logo a gente vai ter uma classificação de profissões que se encaixariam nessas habilidades. Né? Então você já tem ali, olha, né, você é super comunicativa, jornalismo, né, publicidade e propaganda, você é muito bom em cálculos, né, executivo, enfim, aí vai aparecer uma lista infinita do que podem surgir ali, e não só de acordo com essas temáticas voltadas por áreas, né, áreas de exatas humanas, mas sim também por afinidades que vocês gostam, né, eu adoro comunicar, eu falo com as minhas amigas super bem, mas eu não gosto de pessoas, eu não quero falar com as outras pessoas, eu comunico bem com as minhas amigas, porque é algo que eu estou adaptada, né, e eu consigo com facilidade, mas eu não gosto, eu gostaria de trabalhar com os animais, né, e tá tudo bem, então nós vamos descobrir juntas esse processo. E comparando quando você estava na escola, você acha que houve uma diferença tanto na pressão e como os jovens reagem também? Sim, né? Não só na pressão
eu vou por outro caminho, né? Na minha época, nossa, olha, gente, na minha época, né, já começou ali a introdução do uso da tecnologia, né? Mas ainda assim, não tinha tanta essa comparação que a gente tem hoje, né? Então, hoje, o processo da pressão também surte com maior efeito através da comparação. Então, a gente tem muito esse processo, né? Então, e não só da comparação, mas com áreas de produtividade. Ou seja, eu só vou ser uma pessoa bem-sucedida, né, na vida se eu tiver 5 empresas e eu trabalhar das 6 às 23 horas, né? E quanto mais produtivo é meu dia, menos fracassado eu sou. E aí a gente vem construindo uma narrativa e uma sociedade muito ansiosa. O Brasil, né, é um dos países mais ansiosos do mundo, com maior índice de patologia nesse campo, né, que não olha a qualidade de vida. Não só por essa questão, né, existe uma questão socioeconômica também, que levam a gente a essa questão de produtividade. Mas a comparação é a questão, né? Então, comparar-se com o outro e agora com muito mais facilidade de acesso com as mídias sociais parece algo muito inalcançável, né? Então, nós precisamos ser muito assertivos na nossa área de profissão, porque senão a gente não vai ter um carro e uma casa aos 18 anos. Não é? E a pressão vem muitas vezes, né? Porque os nossos pais vão falar assim pra gente: com 20 anos eu já estava casado, né? Já tinha uma casa, já tinha uma microempresa. Mas nós estamos falando de gerações diferentes, situações econômicas diferentes, né? E repercussões diferentes. Hoje, né, a mesma atuação de anos atrás, né, às vezes não é valorizada no mercado como era, né? Caiu um pouquinho, decaiu um pouquinho. Então tem essas vastas variabilidades mesmo, né? Questões de lacunas também nessa área. Essa comparação, ela é muito intensa, né? Tipo, escola, fora de escola, tanto questão beleza, essas coisas. E principalmente na época de vestibular, provas em si, que nem, por que eu não consigo tirar nota boa que nem fulano de tal? Por que eu não consigo ser boa em português, matemática, como essa pessoa? Como que eu posso amenizar essa comparação? Perfeito, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que uma coisa interliga na outra, né? Como a gente tem e vivencia um polo cheio de comparações, nós precisamos entender que da mesma maneira que a gente se compara, é errôneo a gente tentar medir, né, com a nossa régua o outro e vice-versa, né? Então a gente não cabe muitas vezes naquele outro e o outro não cabe muitas vezes naquilo que a gente tem. Por que eu falo isso? Às vezes as suas habilidades não estão em exatas. E talvez as suas notas não sejam as melhores em exatas, mas você vai muito bem em português, né? Então, validar essa área de português. Lógico, você precisa ainda da nota de matemática, mas tá tudo bem não ser bom 100% em tudo que se faz, né? A questão de comparação de nota é estimulado socialmente, né? Então, existe essa comparação e essa competição no meio dos jovens, né? Então, as maiores notas, né? O maior desempenho. Mas vale ressaltar que essas notas também não definem caráter, não definem personalidade. Quem tira 10 nem sempre é a melhor pessoa, não é? Então, a gente está medindo, né, com uma régua muito ruim, né? E está se comparando com algo que talvez não seja aquilo para você, não seja realmente para você, né? E como que a gente pode amenizar? Entender quem é você, né? Autoconhecimento. Se eu sei, né, que eu sou boa, que eu tenho capacidade para alcançar aonde eu quero estar, aonde eu quero chegar, pouco me importa o que o outro está fazendo, pouco me importa aonde o outro está, né? Porque você está focado no seu objetivo de curto, médio e longo prazo. E isso é importante a gente ter, porque são esses objetivos bem estabelecidos que fazem com que a gente, né, tenha uma alta motivação. Uma coisa importante que dá pra gente fazer ao longo do processo, né, de comparações, né, até para que a gente possa se autoconhecer também, é a escrita terapêutica, né? Então, quando você escreve tudo que aconteceu no seu dia, entende alguns pontos, entende se aquilo é para você mesmo, se não é, né? Então, você vai se autoconhecendo através da escrita terapêutica, tá? E aí, você vai verificando, eu tô desejando algo que nem é meu sonho, né? Às vezes a gente, nem é o nosso sonho, é o sonho do outro, e a gente tá,
né, desesperado para ser como o outro, mas os objetivos são tão distintos, né? Então, autoconhecimento vai fazer com que você tenha menos comparação, né? Você consiga, de alguma maneira, ter uma redução de comparação. Tá? Karina, agora voltando mais pra você. Que dica você se daria, depois de todo o seu conhecimento, pra você quando você tava na nossa época, assim, na adolescência, começando a prestar vestibular, começando a lidar com dificuldades que tá vindo por conta da fase da adolescência? Calma, respira. Você só tem 16 anos, né? 17 e depois 18 e tá tudo bem, né? Cada um tem um processo individual, né? E o fato das vezes a gente não ter 100% de certeza daquilo que a gente quer aos 18 anos não significa que acabou o mundo, né? Significa que a gente precisa de um tempinho mais para amadurecer aquilo quem somos e aquilo que realmente a gente quer. E lembrando também que a vida é um caixinha de surpresas. A gente pode alterar, né, o percurso, né, recalcular a rota. Né? Igual a gente está ali no GPS e às vezes precisa recalcular a rota. E tá tudo bem. Isso não faz de você um fracasso. Isso faz de você uma pessoa mais madura, uma pessoa que reconhece as falhas e principalmente que segue, né, continuando, né, e tentando, que esse é o movimento da vida. Então eu falaria para ter calma, paciência, o carro chega, a casa chega, a área profissional chega, mas o mais importante de tudo é você lembrar que para você se tornar um bom profissional, você precisa ter minimamente empatia para tudo que você for fazer. Né, empatia, né, uma boa estratégia de comunicação, porque isso vai fazer com que você cresça na sua carreira, independente de qual escolha for. E para finalizar, como você aconselharia um jovem nesse começo de ano mas como hábitos falando, para passar sobre esse ano que vai prestar o vestibular como talvez terceiro ano, que é um ano, vamos dizer assim, de muitas emoções. Perfeito. Bom, para isso é interessante que criam-se estratégias, né, mais funcionais e realistas. Não coloquem grandes, né, respostas, porque a gente vai se frustrar. Né? Igual a gente querer ir na academia. Eu vou 6 vezes na semana na academia. Não vai. Na primeira semana você vai. Né? Mas é uma resposta muito grande para você conciliar o trabalho, o namoro, isso e aquilo. Então você não vai conseguir alcançar. Aí você vai fazer o quê? Vai se frustrar e vai querer parar. Né? Vai parar de fazer. Então é interessante você ir aos poucos. Né? Eu me comprometo o quê? 2 vezes na semana. Então, os outros dias, tudo bem, não é, mas 2 vezes na semana você vai se comprometer, né? Ter um ambiente, um espaço para você estudar que não seja a cama, né? A gente faz um emparelhamento, né? Que a cama é descanso, então logo a gente não vai reter conteúdos quando a gente está deitado, né? A gente vai querer descansar, vai bater um sono, vai querer assistir série, né? Aí a gente vai fazer o quê? Procrastinar. Então é interessante que você tenha um cantinho de estudo, né? E logicamente, né, trace ali também uma rotina de estudos de 40 minutos por dia, né? Lembrando que a gente ultimamente vem retendo conteúdo de maneira mais curta, então, não vai adiantar você estudar 4 horas seguidas o mesmo conteúdo, né? Vai revezando 40 minutos de um conteúdo, dá uma pausa, 40 de outro. Isso, gente, são estratégias cientificamente comprovadas, né? Flashcards que vocês devem fazer com frequência, né? Mapa mental para ajudar a memorização. Então, essas estratégias, ela funciona. Só que é importante você entender qual é a sua estratégia, né? Então, se você é uma pessoa que utiliza o sentido visual, você vai precisar escrever. Se você é uma pessoa que utiliza mais o sentido, né, auditivo, você vai precisar o quê? Às vezes ouvir gravações da sua própria fala, né? Então, você precisa identificar o que faz você reter maior conteúdo. A partir dessa identificação, logo, né, uma boa organização e rotina vai causar um grande efeito no final do ano. Uma outra pergunta. Eu tenho muita facilidade para aprender quando eu estou explicando a matéria para outra pessoa. Como que eu posso fazer estratégia para minha rotina?
Perfeito. Aí a sua rotina, muitas vezes, é a fala também, né? Então, o que é interessante? Grava você falando, né? Faz de conta, né? Pega seu gato, seu cachorro, fala que você tá explicando ali pra ele, ou até mesmo estude com amigas, né? Tá tudo bem estudar com as amigas se as amigas quiserem compartilhar e tiverem o movimento de aprender também quando se ensina novamente, né? Então, pode ser, né, um auxílio tanto para ela que, né, que de alguma maneira retém, entendendo, né, você explicando novamente, como para você, que a exposição da sua fala faça com que você consiga memorizar com mais facilidade, né? Então, gravar também é uma possibilidade para você escutar depois, né? Mas é realmente o gesticular que você está ensinando algo, né? Seja para você mesmo, seja para alguém, que seja. Então, dentro da sua rotina, faça isso, estuda e depois você articula o que você estudou. E como extra, você recomendaria algum livro para nós jovens lermos? Que ajudaria? Em processo de organização, processo sobre a ansiedade em si ou saúde mental? Saúde mental. De saúde mental, né? Tem um livro que chama Mente Adolescente, né? Que é interessante porque vai colocar ali alguns pontos importantes de como funciona essa mente do adolescente e entender que é um recurso também neurobiológico, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu sou muito impulsiva. Mas é neurobiológico também agora, nesse momento, nesse processo, para você, né? Até que você crie uma maturidade cerebral ali. Então, entender o funcionamento de como você funciona neurobiologicamente, né, e que daria para você fazer também frente a algumas situações. O que eu recomendaria também, né, são algumas coisas, alguns livros que daria para vocês ler, né, que articulam sempre de acordo com manejos de enfrentamento com a frustração, né? Então, livros relacionados a assim que as coisas acabam, né? Vai fazer com que você estimule a questão de aprendizado, não só da leitura, mas que a frustração lá faz parte, né? Que o acabar ou terminar ou não conseguir não é fracasso, é a vida, né? Então, a vida em algum momento vai falar não e a gente vai precisar recalcular rota. Então, livros como esses auxiliam vocês nesse processo. Bom, acho que finalizamos Isso. por aqui, né? Muito obrigada. Eu agradecer pela sua presença, por você poder disponibilizar um pouco do seu tempo pra gente para falar sobre o tema. E hoje finalizamos mais um episódio do podcast. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.